Olá, colegas, tudo bem? Essa é a segunda aula de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência que o canal Advocacia a Jato está oferecendo aqui para vocês no YouTube. Relembrando, é um curso totalmente gratuito, que terão 23 aulas aí ao longo dos próximos meses, ao longo das próximas semanas. Então nós teremos 2 aulas semanais sobre os temas de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência. Aquilo que foi alterado pela reforma da Previdência será enfatizado nesse curso. Você que está assistindo esse vídeo no momento pela primeira vez, fique sabendo que nós temos um cronograma de aulas que vai estar disponível para vocês aí na descrição. Nós já tivemos uma primeira aula sobre Seguridade Social, então é importante que você também veja essa primeira aula de Seguridade Social para que possa compreender os próximos passos, ok? O tema de hoje é direito à saúde. A gente viu na aula passada que a saúde é um dos pilares da Seguridade Social brasileira. A Seguridade Social brasileira é formada pela Previdência Social, Assistência Social e pela saúde, um modelo histórico de Seguridade Social que foi construído aí ao longo dos anos. Pois bem, o direito à saúde é um direito dos mais importantes para o direito previdenciário, né? É um direito que é estudado com bastante cuidado, com bastante veemência. Muita gente não relaciona diretamente ao direito previdenciário, né? Porque é um mundo à parte daquelas regras de concessão de benefícios, mas é um direito que está diretamente relacionado a uma condição de vida digna do cidadão. Então a gente precisa entender o direito à saúde como um direito fundamental. Só que antes de falarmos especificamente sobre o direito à saúde, vamos entender qual é o conceito de saúde, né? O que é que a gente pode considerar como saúde. A saúde, durante muito tempo, foi analisada sob o aspecto filosófico. Então a gente coloca na conta dos filósofos os primeiros que se preocuparam em definir, em cunhar a definição do que seria saúde. Desde a antiguidade clássica, na Grécia, o Hipócrates foi o primeiro que buscou algum tipo de conceito de saúde. Para ele, o conceito de saúde estava diretamente relacionado com as condições de vida do cidadão em sua cidade. É uma abordagem muito interessante, né? Levando em conta que é aí do século IV a.C., que relaciona as condições ambientais, as condições de vida social do cidadão, à condição de saúde, a uma saúde que está relacionada, portanto, ao seu meio ambiente. No século XVI, Paracelso também relacionou esse mundo exterior, né? E aí ele utilizou as leis da física, da natureza, os fenômenos biológicos, apesar de ainda não se ter a dimensão microbiológica da saúde, a condição de saúde. Então, Paracelso também desenvolve essa estreita relação entre o mundo exterior e as condições de saúde. Já nesse momento havia preocupação com a saúde do trabalhador, certo? Engels, anos mais tarde, também viria a citar as condições de saúde do trabalhador como algo relevante no aspecto social, algo que precisava ser apreendido. Então a saúde sempre esteve relacionada até esse momento com as condições exteriores, a sua relação com o mundo exterior. Foi Descartes quem manteve durante mais longo período um conceito de saúde que foi abraçado pelas ciências, né? Descartes dizia que saúde é simplesmente a condição de ausência de doenças, né? Pensamento simplório dele. Pensamento de que a saúde seria, portanto, você simplesmente não estar doente. Essa visão de Descartes, no momento em que o Estado passa a se preocupar com a condição de saúde do seu cidadão, faz com que a gente tenha a falsa impressão de que a obrigação do Estado para com a saúde é uma obrigação curativa, de prestar a cura para aquelas pessoas que estão em condição de doença serem retiradas dessa situação, certo? Ainda hoje nós temos essa dimensão do Estado como um provedor da cura. Porém, esse conceito de saúde precisou ser ampliado.
principalmente após a Segunda Guerra Mundial, nós não concebemos simplesmente a saúde como um estado apenas de ausência de doenças. E o marco legal aí para essa nova dimensão do conceito de saúde é a Organização Mundial da Saúde, que na sua Constituição, no ato de sua criação, a Organização Mundial da Saúde, lá em 1946, diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e atenção social. Nesse conceito aqui de saúde, a Organização Mundial da Saúde descarta o conceito de Descartes. Diz, olha, não é apenas a ausência de doença. Trata-se de uma condição de bem-estar. Bem-estar físico, mental e social. Ele contempla aí as doenças da mente, né, que muitas vezes, até esse momento, eram deixadas de lado pelo fato de não terem sinais visíveis. Doenças como a depressão, por exemplo. Nós temos, inclusive, uma abordagem bastante interessante sobre a depressão na área de direito previdenciário, que nós vamos ter a oportunidade de abordar aqui também no canal Advocacia Jato. E também as doenças do relacionamento social. O bem-estar social é você estar inserido efetivamente em sociedade. Isso é também uma condição de saúde. Então percebam, nós ampliamos o conceito de saúde. Ao ampliarmos o conceito de saúde, nós trouxemos para a nossa Constituição o direito à saúde também de maneira ampla, de maneira mais abrangente. O conceito de direito à saúde vai estar aqui no artigo 196 da Constituição, que ele textualmente diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Perceba, o direito à saúde não está mais relacionado ao aspecto curativo tão somente. O aspecto curativo é apenas um dos aspectos do direito à saúde. É dever do Estado também promover a saúde e proteger a saúde, garantindo ao seu cidadão o direito à redução do risco das doenças e de outros agravos. Ok? Então, o direito à saúde na Constituição já se mostra adaptado às condições impostas aí por uma nova ordem. A ordem dada lá pela Constituição da Organização Mundial da Saúde, que diz que a saúde não pode ser apenas a ausência de doenças. A saúde tem que ser também muito mais do que isso, tem que dizer respeito ao bem-estar físico, mental e social do cidadão. Mas ao lado disso, ao criar esse direito fundamental, impôs ao Estado um dever, né? Então a Lei 8080, que é a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde no Brasil, né, trata a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Está aí uma característica da saúde aqui no Brasil, que está relacionada a um princípio que a gente viu lá na Seguridade Social, que é o princípio da universalidade de atendimento e de cobertura. O direito à saúde no Brasil é um direito que tem que ser plenamente exercido. Vejam que obrigação o Estado tem, né? Que compromisso o Estado deve ter para com a saúde. Compromisso do pleno exercício. Isso vai trazer problemas para a estrutura administrativa do Estado, mas esses problemas foi uma opção do legislador constituinte trazer a saúde como um direito pleno, né? Outros países podem ver a saúde sob outro aspecto, né? O direito à saúde nos Estados Unidos não está relacionado às demandas de alta complexidade, nem todo mundo tem direito à saúde pública. O Brasil é o único país que tem uma saúde realmente universal, uma saúde para todas as situações, né? Isso, obviamente, no âmbito do dever ser, né? O ser é bastante complicado, a gente sabe,
mas no âmbito normativo, o direito à saúde funciona, portanto, de maneira universal. Ok? A própria Constituição estabelece em diretrizes, certo? É aquilo que o Estado deve observar no momento de implementação das políticas públicas, lá no artigo 198. O artigo 198 ele deixa claro que a estrutura da saúde tem que ser uma estrutura regionalizada e hierarquizada. Regionalizada pelo fato do país ser um país continental. O Brasil é um país continental. Então, há necessidade de articulação de ações de saúde regionais, certo? De acordo com as especificidades de cada região. Mas tem que ser hierarquizada. Nós temos que ter uma linha de comando. Nós temos que permitir, e aí a primeira diretriz, né, é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, porque imagine, o Ministério da Saúde, que é o órgão da gestão em nível da União, ele tem que saber com quem ele vai se comunicar em cada estado, numa hipótese de epidemia, por exemplo. Nós estamos acompanhando aí o noticiário falar sobre um vírus, o coronavírus, que vem lá da China, né? Esse vírus chinês, ao adentrar no Brasil, tem que permitir que as ações da autoridade de saúde sejam imediatas, o mais rápida possível. Então, a Constituição estabelece que essa hierarquização aconteça, para que sejam notificados todas as autoridades da área de saúde o mais rápido possível. Por isso se exige que haja hierarquia, regionalização, porém a direção seja feita por um único órgão em cada esfera de governo. Ok? Para não ficar naquele negócio, é uma secretaria, é um departamento, é uma autarquia que toma conta disso? Não. Uma secretaria única, um ministério único para tratar das questões relacionadas à saúde. Segundo inciso, a segunda diretriz é o atendimento integral, né, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Atendimento integral é aquele atendimento prestado a qualquer pessoa. É importante essa diretriz. Recentemente houve uma discussão na jurisprudência sobre uma exigência que estavam fazendo em um determinado estado de que a pessoa dissesse o local de sua residência para poder ser atendido nos postos de saúde. Percebam, parece uma demanda meramente administrativa. Parece uma demanda simples, né? Até vai facilitar a adoção de políticas públicas por parte do Estado. Porém, impedir o acesso ao posto de saúde àquelas pessoas que, por exemplo, não têm residência, como os moradores de rua, traria uma condição de inconstitucionalidade ou de não observância de uma diretriz do direito à saúde. Portanto, a diretriz que determina o atendimento integral também faz com que não apenas todas as doenças sejam tratadas, mas que todas as pessoas também recebam esse atendimento. Participação da comunidade. Isso é algo que faz parte e está diretamente relacionado ao princípio da gestão democrática e, portanto, descentralizada da Seguridade Social como um todo. A saúde também ela tem a participação da comunidade. Os Conselhos Nacionais de Saúde têm aquela forma quadripartite que a gente viu na primeira aula. Então, se você perdeu a primeira aula, vá lá na Seguridade Social, nossa primeira aula, nosso vídeo anterior a esse, que você vai entender qual a ligação dessa participação da comunidade com o princípio da Seguridade Social. Ok? Financiamento. Tudo isso exige do Estado um nível de responsabilidade bastante grande e uma quantidade de recursos que seja suficiente para custear todas as ações aí de saúde. Como é que é feito esse financiamento? De duas formas. Okay? Uma das formas é essa aqui, que é a retirada de parte do orçamento público para o custeio da saúde. Essa parte do orçamento público, no caso da União, por exemplo, significa 15% da receita corrente líquida. Professor, o que é receita corrente líquida? É toda aquela receita habitual da União, né, descontadas
as transferências constitucionais. Por quê? Existem percentuais de tributos federais que são repassados para estados e para municípios, né? O Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação do Município, são tributos federais que são destinados aos entes federativos. Portanto, tudo aquilo que a União arrecada habitualmente, na grande maioria tributos, né? 15% dessa arrecadação necessariamente tem que ir para a saúde. Aí houve uma discussão dizendo que existe a PEC do teto de gastos, né? Essa PEC do teto de gastos, então, pode prejudicar a saúde. Veja bem, a PEC do teto de gastos não prejudica a saúde, porque o que a Constituição estabelece é um mínimo de percentual sobre a receita, não tem a ver com despesa. Então, mesmo que a despesa com saúde seja maior no ano seguinte, né, essa despesa maior vai estar compreendida numa limitação constitucional. Desculpa. A Constituição, então, diz que você tem que aplicar 15% de sua receita. Se esses 15% vai dar uma despesa maior para o Estado, não tem problema. Isso é constitucional. Sim, professor, mas se os 15% do ano seguinte, devido à queda da arrecadação, for menor que o ano anterior, se for menor que o ano anterior esse percentual, a Constituição determina que ela seja igual. Ela nunca vai ser de um ano para outro menor. Ela tem que ser pelo menos igual à arrecadação, o percentual arrecadado do ano anterior. Ok? Então a PEC do teto de gasto não implica em nenhum efeito sobre os gastos com saúde, porque a Constituição estabelece um piso percentual sobre a receita. Vamos lá. Estados. O percentual dos estados é de 12,5%. Esses 12,5% sobre o quê? Sobre a receita proveniente dos tributos estaduais, transferências constitucionais da União, aquilo que a União repassa para os estados da receita dos seus tributos, também entra na conta dos 12,5% que devem ser destinados pelo Estado à saúde. Ele pode descontar dessa base de cálculo as transferências para os municípios, porque os municípios recebem um percentual dos tributos estaduais, certo? Então a conta dos estados é 12,5% da receita dos seus tributos, mais as transferências constitucionais da União, menos as transferências que ele faz do município. Sobre esse montante, 12,5%. E os municípios? Os municípios destinam 15% de sua receita para a saúde. Ok? Então, esses 15%, obviamente, como o município não tem transferência, não transfere para mais ninguém, será da receita total aí do município. Ok? Bom, gente, essa é a forma de arrecadação retirada do orçamento da União, dos estados, dos municípios para a saúde. O Distrito Federal destina parte da sua arrecadação de acordo com o tributo que ele arrecada. Se o tributo tiver natureza de um tributo estadual, 12,5%. Se tiver natureza de um tributo municipal, 15%. Ok? Haja vista a sua condição híbrida, o Distrito Federal contribui ou deve destinar para a saúde aquele percentual relativo o tributo que ele arrecada. Agora, muito importante, a saúde também se serve de recursos provenientes de contribuições sociais. O que são essas contribuições sociais? É aquela contribuição da sociedade para a Seguridade Social. Okay? Então, existem contribuições sociais que são destinadas à saúde. Por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, né? A COFINS, são contribuições que devem ser destinadas para a Seguridade Social, portanto, também para a saúde. Okay? A gente vai tratar especificamente sobre as contribuições sociais em outro momento, não é esse momento adequado. São muitas contribuições, a gente vê em outra oportunidade. Financiamento da saúde, portanto,
parcela do orçamento público mais contribuições sociais. Existe uma preocupação aí com relação ao direito à saúde que diz respeito às insuficiências orçamentárias, ou seja, aquilo que o Estado pode ou não prestar em matéria de saúde. Um debate muito comum na academia é o direito que tem o judiciário de implementar ações de saúde. Até onde o ativismo judicial, aquela postura do juiz em implementar direitos à saúde, pode ir, né? Dentro dessa polêmica, duas doutrinas foram meio que importadas pelo Brasil para tentar justificar um limite à atuação jurisdicional. Essas duas doutrinas são: a primeira, do mínimo existencial. O que é que defende a doutrina do mínimo existencial? Que o Estado brasileiro estabeleceria previamente um mínimo de conteúdo de direitos sociais. Então eu diria, olha, eu vou estabelecer que o direito à educação, como obrigação social do Estado brasileiro, só vai ser realmente uma obrigação do Estado até o ensino fundamental. Estabeleço isso previamente, ok? No Brasil, nós não temos esse estabelecimento prévio. A mesma coisa com relação à saúde. A saúde, a gente viu aqui, é garantido o seu pleno exercício. Então, a gente não pode dizer que é estabelecido um mínimo existencial. Porém, essa doutrina diria, não, é o judiciário quem vai definir o que é o mínimo. O mínimo existencial, portanto, estaria diretamente relacionado a uma condição de existência digna. Nessa condição de existência digna, o judiciário é que estabelece o que seria o mínimo. Um dos defensores da teoria do mínimo existencial é o ministro Barroso, que diz que existem vantagens em se estabelecer esse mínimo, porque, por mais que haja polêmica em relação a alguns pontos, nós já estabelecemos na cultura jurídica nacional um consenso geral sobre o que seria um dever do Estado. Pois bem, acontece que a doutrina do mínimo existencial ela é muito facilmente aplicada em regiões ou em países com uma cultura de direitos sociais mais precária ou mais pobre. O direito anglo-saxão, em especial o direito americano, por exemplo, ele é muito pobre em direitos sociais. Então, estabelecer um mínimo sempre vai parecer uma vitória. Sempre vai parecer um ganho naqueles defensores dos direitos sociais, diferentemente do Brasil. O Brasil entra na era dos direitos sociais com uma garantia superlativa de direitos sociais. Nós temos direitos sociais em abundância. Nossa sociedade não iria se acostumar com o estabelecimento de um mínimo, porque aí, nesse caso, o mínimo iria parecer uma perda, ia parecer um prejuízo, não é isso? Então, a doutrina do mínimo existencial, por mais esforço que se faça para a sua implementação no Brasil, é uma doutrina que não vai se aplicar de maneira exata. A outra doutrina é a doutrina da reserva do possível. Do que é que trata a reserva do possível? No lugar de se estabelecer os direitos sociais previamente, você estabeleceria o custo. Você estabeleceria uma condição orçamentária para o implemento das ações sociais. Tudo que estivesse dentro das forças orçamentárias do Estado poderia ser implementado judicialmente. Então, o juiz teria condições de implementar direitos sociais desde que estivesse restrito às condições orçamentárias do país. A doutrina parece muito simples, parece muito aplicável, porém, o nosso orçamento público é uma bagunça. Nenhum juiz está habilitado para condicionar e entender o orçamento público como um todo. Além disso, o número de demandas judiciais no Brasil torna essa tarefa praticamente impossível. Teria que haver uma centralização de decisões a fim de que pudesse ser feito algum tipo de controle daquilo que é garantido pelo judiciário ou não. Então, tanto a doutrina do mínimo existencial e da reserva do possível são doutrinas que não limitam a atuação do julgador, não limitam o ativismo judicial no momento de implementar um direito social e, em especial, um direito à saúde. Então, se o juiz tem que decidir se fornece ou não medicamento para uma pessoa, se garante ou não o direito a uma prótese mais moderna para um cidadão,
ele não tem como sustentar suas razões para impedir nem para conceder na doutrina do mínimo existencial, nem na reserva do possível. Mas, professor, quer dizer então que a gente não tem doutrina relacionada à concessão desse direito à saúde? Não. Nós precisamos formar a nossa doutrina. E o Supremo Tribunal Federal deu o primeiro passo. De que forma? Ao analisar o tema 800 do Supremo Tribunal Federal. Do que trata o tema 800? O tema 800 diz respeito especificamente ao fornecimento de medicamentos excepcionais, porém ele pode ser reproduzido para outras situações, como por exemplo, fornecimento de terapias, fornecimento de serviços, fornecimento de próteses, órteses. Por quê? Porque as regras que foram estabelecidas na análise dessa questão pelo STF são reproduzíveis também em outras áreas. Está relacionada ao fornecimento de medicamentos excepcionais, mas podem ser reproduzidos em outras áreas. O que são medicamentos excepcionais? São aqueles medicamentos de alto custo, estão relacionados a doenças raras, um tratamento de milhões de reais para uma pessoa apenas. Então é um tema que a gente chama de hard case, né? São situações difíceis que precisam de uma apreciação até subjetiva por parte do juiz. O que fez o STF? Estabelecer os limites. Então, no lugar de eu limitar com base no mínimo existencial, estabelecendo um mínimo de direitos para a sociedade, esse mínimo que inclusive é tão difícil de se verificar ao longo do tempo, né? Ou vinculá-lo a uma receita orçamentária que é manipulável facilmente pelo executivo, eu vou estabelecer uma regra tupiniquim, uma regra tipicamente brasileira, para que os juízes possam amparar as suas decisões sobre o direito à saúde. E essas regras, a primeira regra geral sobre esse tema é a de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Se o medicamento está em fase experimental, ele não pode ser fornecido. Recentemente nós tivemos uma discussão sobre uma pílula que estava sendo desenvolvida na USP de combate ao câncer, né? Nem vou me arriscar aqui a dizer o nome da fórmula, né? Porque eu não sou químico, mas essa pílula trouxe uma comoção social geral de que ela deveria ser liberada pelos juízes. Se eu, em fase de câncer terminal, solicitar para o juiz o fornecimento de um medicamento esse medicamento é minha última esperança, eu mereço recebê-la. Bom, o Supremo Tribunal Federal disse que o juiz não pode liberar o uso de medicamentos experimentais. Por quê? Porque existe um risco sanitário em relação a isso. Se o medicamento ainda está sendo experimentado, eu posso estar fazendo adentrar no meio ambiente do Brasil produtos químicos, bactérias, vírus, que não são parte do nosso habitat, né? Isso pode trazer uma condição de saúde ainda pior para a população. Então, por isso, medicamento experimental não pode ser liberado pelo juiz. Ele não é a pessoa mais habilitada para dizer que aquele medicamento experimental ele é ou não passível de liberação. A segunda regra é que a ausência de registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, impede, como regra geral, a liberação do fornecimento desse medicamento. Então, veja bem, perceba, são regras gerais, ok? A segunda regra geral é a de que, se eu não tiver o registro na Anvisa, o juiz não pode liberar. Então, se eu vou entrar com um pedido para a concessão da liberação de um determinado medicamento, eu devo provar, para atender essa regra geral, que existe ali o registro do medicamento na Anvisa, e aí peço a liberação por parte do judiciário. Porém, na própria decisão do STF, ele estabelece exceções a essa regra. É isso que a gente vai ver agora. Quais são essas exceções? A primeira situação é aquela que não tem registro.
mas tem pedido. Então, se você não tem o registro do medicamento, mas se permitiu ser feito o pedido, ou se foi feito o pedido, caso a Anvisa demore um prazo muito grande para dar uma resposta, um prazo irrazoável para responder aquele pedido, esse produto pode ser liberado. Então, veja bem, o medicamento já passou da fase experimental. Já foi feito, então, o pedido na Anvisa. Esse pedido, a Anvisa demorou mais do que o razoável para responder. O que é que a gente pode considerar razoável? Existe uma lei para isso. É a Lei 13.411 de 2016. Lá na lei vem dizendo que é 90 dias o prazo de resposta da Anvisa. Passou desses 90 dias, a Anvisa já está em mora. Você cumpriu o primeiro requisito da exceção. Porque a regra geral é a de que precisa ter o pedido na Anvisa, certo? Desculpe, precisa ter o registro na Anvisa. Foi feito o pedido. A Anvisa demorou mais de 90 dias, está em mora. Só que existe um segundo requisito para que você tenha esse medicamento excepcional liberado. O segundo requisito é o de que já tenha ou já exista em uma agência de regulação no exterior, seja renomada, a liberação desse produto. Então veja bem, eu tenho a regra geral de que o registro tem que já existir e tenho uma exceção. A exceção é de que, ao pedido, porém, passou mais de 90 dias para a Anvisa dar resposta e já existe em outra agência reguladora do exterior, renomada, a liberação desse produto. Nesse caso, o juiz pode liberar o medicamento. Por fim, não pode, terceiro requisito, não pode existir um substituto terapêutico. Porque o que acontece? A medicina evolui e com o tempo novos medicamentos vão surgindo para tratar as mesmas doenças. Se já existe um substituto para ele fornecido pelo SUS, então não há necessidade de liberação desse medicamento. Ah, mas é uma geração melhor. Sim, a geração melhor pode esperar um pouquinho mais para ser liberado. Aquele substituto eficaz, desde que ele seja eficaz, será usado no lugar, ok? Veja bem, essa é a exceção da regra geral. Só que existe uma exceção da exceção. É o que eu coloquei aqui na observação. Porque muitas vezes um medicamento ele é desenvolvido por um laboratório para atender a doenças raras ou ultra raras. Uma pessoa a cada 1 milhão de pessoas tem essa doença. Essa raridade do medicamento pode fazer com que o laboratório não tenha formalizado o pedido para uso no Brasil. Ah, fez o pedido para formalização no uso nos Estados Unidos, a FDA americana. Porém, lá nos Estados Unidos, ele foi liberado. Aqui no Brasil não tem nem o pedido. Então, para o caso de doenças raras e ultra raras, eu vou ter uma exceção da exceção. A exceção da exceção é aquela que diz que eu não preciso ter registro na Anvisa, eu não preciso nem mesmo ter pedido na Anvisa, mas eu tenho que comprovar que não existe substituto terapêutico e que já existe a liberação por um órgão de regulação exterior renomado, certo? Sendo doença ultra rara ou rara, esse pedido pode ser liberado pelo juiz da causa, ok? Então veja bem, é uma alternativa às teorias do mínimo existencial e da reserva do possível, que permite que você que necessita de um medicamento que não está registrado na Anvisa, que é raro, que não tem um pedido formalizado pelo laboratório para registro aqui no Brasil, possa solicitar a liberação desse medicamento. Basta que não exista substituto terapêutico e que você comprove aí que há o registro em um órgão regulador do exterior. Ok? Então é isso, gente. Chegamos ao final da aula de hoje sobre direito à saúde.
Próxima aula nós vamos falar sobre assistência social, okay, que é o segundo ramo aí que a gente está tratando do direito previdenciário, da Seguridade Social brasileira. Nós já falamos um pouco sobre a definição da Seguridade Social. Nós vimos os 3 pilares da Seguridade Social: saúde, assistência social e previdência social. Mostramos os princípios da Seguridade Social como um todo. A saúde foi o primeiro pilar. Dentro da saúde, o princípio da universalidade, a gente viu, ele é ressaltado. Todos têm direito à saúde aqui no Brasil, independente de serem nacionais ou estrangeiros, nesses termos que eu expliquei aqui. A saúde sendo considerada um bem-estar físico, mental e social, o direito à saúde sendo garantido o seu pleno exercício e, nos casos excepcionais, aquelas situações limite, a previsão do tema 800 do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa permitir a liberação de medicamento que até mesmo não tenha registro na Anvisa. A próxima aula sobre assistência social. Para você não perder, faça sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações. Eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com os amigos pelo WhatsApp. Tem um botãozinho aí de compartilhar, onde vocês podem destinar esses vídeos para os colegas. Tem muita gente aí fazendo cursos de direito previdenciários pagos. Vocês vão ter a oportunidade de ter um curso completo aqui no canal de Advocacia Jato, absolutamente gratuito. Também outra informação importante, vou deixar também na descrição o link para você entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente vai poder mais próximo aí conversar sobre o direito previdenciário, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.